Boa tarde. Boa tarde, turma. Vamos hoje para a nossa aula 6 da nossa apostila de filosofia, que vem como tema Heráclito, tudo flui. Então, nessa aula 6 de filosofia, nós vamos conhecer aí outro grande filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Então, Heráclito de Éfeso, ele concebia a realidade do mundo como algo dinâmico, isto é, em constante mudança. Então, para Heráclito, nada permanecia imóvel e nada era estável. Segundo ele, no universo tudo flui, tudo está em constante movimento e transformação. Então, para Heráclito, nada é estável, tudo está em constante transformação. Heráclito chamou a atenção para a perene mobilidade de todas as coisas, criando assim uma doutrina, era a doutrina chamada eterno mobilismo. Então, a doutrina de Heráclito é chamada eterno mobilismo. Segundo ele, nessa doutrina, ele defendia o quê? Que nada permanecia imóvel e nada era estável. Para ele, só a transformação das coisas é permanente, no sentido de que as coisas não têm realidade, senão justamente a eterna mudança. Então aí, bem simples, a teoria que Heráclito defende sobre o eterno mobilismo, que nada permanece imóvel e nada é estável. Tudo está em constante transformação, tudo está em constante mudança. Heráclito também, ele dizia muito uma frase, a famosa frase dele que dizia o seguinte: o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio. O mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Ou seja, por quê? Ao entrar pela segunda vez neste rio, tanto ele, tanto o homem, quanto o rio já não são os mesmos. Então, para ele, uma pessoa não se banhava duas vezes no mesmo rio, porque tanto o homem havia sofrido uma transformação, uma mudança, como assim o rio também havia sofrido uma mudança. Para Heráclito, a transformação é um contínuo conflito dos contrários que se alternam. É uma permanente luta de um contra o outro, uma guerra eterna. Então, Heráclito, além de ele falar sobre o eterno mobilismo, em que para ele tudo está em constante mutação, tudo está em constante mudança, transformação, nada é estável e imóvel, ele também falava-se sobre o conflito dos contrários, que havia uma permanente luta entre eles, uma guerra eterna. Ele dizia que todas as coisas possuem em si almas, tanto almas como demônios, ou seja, coisas boas, em todas as coisas haviam coisas boas e coisas ruins. Da mesma forma, se não existe a morte, não saberíamos dar valor à vida. Se não existisse a guerra, não saberíamos dar valor à paz. Os contrários, que Heráclito cita, se unem, e é isso que faz a magia do universo. Como, por exemplo, o dia e a noite, o claro e o escuro, o quente e o frio, o cheio e o vazio, a vida e a morte. Então, aí são exemplos dos contrários que fazem a magia do universo, de acordo com Heráclito. Heráclito também falava sobre o fogo. Ele entendia que o fogo era um elemento primordial da natureza. Para ele, o fogo simbolizava a essência da natureza, porque ele representa a dinâmica de transformação e a mudança em que há em todas as coisas. Muitas das frases de Heráclito são consideradas até hoje muito misteriosas e difíceis de entender e de decifrar. Então, por ele ser um filósofo que tinha palavras tão difíceis de ser interpretadas, ele é conhecido até hoje como o obscuro.
por ser um filósofo em que suas frases, suas teorias, suas palavras eram muito difíceis de ser decifradas. Então, esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Vamos agora para as questões. Na nossa atividade, observe a imagem e responda. Uma imagem, a mesma imagem que tem anteriormente, que é a questão do elemento que Heráclito considerava primordial, que é o fogo. Então, eis as perguntas. Qual o uso do fogo é apresentado na imagem? Ainda hoje acontece? Para que é que o fogo está sendo usado na imagem? Será que essa utilidade do fogo está sendo na imagem ainda hoje é utilizada? Ainda hoje acontece? Então, é isso que vocês vão responder na primeira. Segunda, qual a importância do fogo para nós? E qual a sua utilidade? Prestem atenção que a questão 1 e 2 são duas perguntas numa só. Terceira, como Heráclito concebia a realidade do mundo? O que é que Heráclito diz lá no nosso textinho sobre como ele concebia a realidade do mundo? O que é que ele falava sobre a realidade do mundo? Em que ele dizia o quê? Que o mundo estava em constante mudança. Para você, na quarta, o que significa uma mudança? É isso que você vai responder na quarta questão. Quinta, em que consistia a doutrina de Heráclito? Como se chamava a doutrina de Heráclito? Olha lá na nossa apostila, no nosso textinho. 6. Por que para Heráclito é impossível que se banhe no mesmo rio 2 vezes? Então, esse é o nosso questionário de hoje. Resolvam no caderno, já sabe que não precisa copiar, só coloca as respostas. Não esquece de colocar o cabeçário, gente. Aula 6, 2 pontos, Heráclito, tudo flui. Respostas, coloca a numeração, responde, envia para mim aqui no Classroom, ok? Então, até a nossa próxima aula. Fica aí. Não sai daí porque a nossa aula ainda não acabou. Se liga aí no vídeo que vem aí, ó. Sou Heráclito, da era pré-socrática, e eu prego o conflito dos contrários. Coisas quentes se esfriam e as frias se aquecem. As úmidas secam e as secas umedecem. Sou Heráclito, da era pré-socrática, e eu prego o conflito dos contrários. Coisas quentes se esfriam e as frias se aquecem. As úmidas secam e as secas umedecem. Movimento fundamenta somente o real, por causa do conflito que é tenso e racional. Meu ar que é muito quente, tô falando do fogo. É o que transforma e deixa tudo muito louco. Tudo se move e isso é verdade, mas nada se fixa nessa imutabilidade. Vem, presta atenção, não se entra 2 vezes no mesmo rio que as águas modificam. Você é Heráclito, o pai da dialética, eu tô ligado. Curtimos os opostos, o real é sempre fruto da mudança. Se concorda com a gente, entre logo nessa dança. Seu Heráclito, o pai da dialética, eu tô ligado. Curtimos os opostos, o real é sempre fruto da mudança. Se concorda com a gente, entre logo nessa dança. Eu sempre digo, a vida é constante, constante mudança, aprendi desde criança. Funk do Heráclito se espalhou pelo Brasil, até quem não gostava quando ouviu não resistiu. Todos entenderam o que é o vir a ser. Você pode ser, ao mesmo tempo não ser. Sempre te dizia, o fogo é o princípio, ele é o ar que é, acredite, é pra valer. Sou Heráclito, da era pré-socrática, e eu prego o conflito dos contrários.